Exatamente. Tudo o que eu faço é uma cura para a nossa situação atual. Uma cura está matando pessoas. Eu te disse, não vamos matar. Essa foi a incrível epifania que tivemos. Não tivemos que matar para alcançar nosso objetivo. Que é o quê? Oi, posso ajudar? Nós pretendemos parar a reprodução humana por 3 gerações. A interminável global linha de produção de bebês será interrompida. Vai esterilizar as pessoas? Aham. Nos primeiros 5 anos, teremos grandes quedas na taxa de natalidade, conforme os adolescentes vacinados hoje atingirem seus anos férteis. Está controlando o futuro da civilização humana. É assim que eles chamam? É um eufemismo muito bom para uma espécie que se replicou como uma doença em todo o planeta, matando todas as outras espécies, exceto coisas fofas, tipo filhotes ou koalas. E pandas? Nunca na história houve uma criatura implorando por extinção mais do que o maldito panda. Exceto nós. Quantas pessoas? Ao contrário, eu amo pessoas. Então como? Por que você... Faremos o que o governo e os cidadãos são muito mimados e autoindulgentes para fazer. Estamos nos salvando de nós mesmos. Parando a superpopulação. 100 anos atrás, a população global era de 1,7 bilhões. Em 2011, chegou a... 7 bilhões. As pessoas vivem muito tempo, morrem com menos frequência, transam demais, cagam bebês como... Chegaremos no platô em 2050. Vamos passar dos 11 bilhões. Aí lentamente vai começar a declinar. Mas até lá será tarde demais para salvar um planeta que tenha qualquer semelhança com o mundo em que realmente queremos viver. Eu amo a Terra. Então decidi resolver o problema. Vírus nas veias de todos os seres humanos? Aquecimento global, extinções em massa, comida, escassez de água. Todos esses problemas serão resumidos a uma coisa: superpopulação. Simples assim. Mas com 1,7 bilhões podemos ser tão decadentes, autoindulgentes e escrotos quanto quisermos. Com 10 bilhões, temos que ser estratégicos. Viver modestamente. Ser mais altruístas e, como sabem, não somos tão bons nisso. Os americanos, já que nós somos os piores. Se não agirmos agora, bem agora, em uma década, o nosso mundo experimentará privações extraordinárias. A guerra de todos contra todos. Água. Iremos à guerra por água. E as pessoas que morrerão primeiro são aquelas que não têm poder nem dinheiro. Então estaremos brigando por um mundo que nem vale a pena brigar. Você não pode decidir se as pessoas vão ter filhos ou não, porque... Eu posso e eu fiz. Pense em mim como um pai severo que diz às crianças que não podem brincar com a arma da família. E o que isso faz para pessoas, a sociedade? Salvação. Formaremos uma nova sociedade. A casa. O grande experimento social. Então por que quer me matar? Beware of darkness. Beware of darkness. Watch out now. Take care. Beware the thought.
As 7 maravilhas, disse que as outras 6 maravilhas nós honramos, mas Zeus nós veneramos. Por quê? Porque esta estátua gerava uma emoção tão profunda. Bem, a resposta estava em seu rosto, seu lindo rosto de marfim polido. Fídias, segundo um crítico, nos deu a face de Deus. Ele acrescentou a religião. E é claro, Fídias fez seu Deus na imagem de um homem. E assim fazendo um novo Deus, ele fez um novo homem. E nenhum artista pode alcançar mais do que isso. A grande estátua de Zeus tinha sido carregada, levada para Istambul, ou Constantinopla, como era chamada. No tempo dos primeiros imperadores católicos, a cidade do Golden Horn tinha uma das coleções de arte mais extraordinárias que o mundo já tinha visto. Este círculo de tijolos marca a entrada no palácio do devoto cristão eunuco Louses. Ele comandou o fechamento dos templos. Ele colecionava esculturas pagãs e as expunha em seu palácio. O maior prêmio de todos ficava no final do corredor. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja, tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face do Zeus de Fídias se tornou a face de Cristo onipotente para a Igreja Oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Kora, Istambul. Um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu. Uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, 1000 anos depois que o marfim original virou cinzas do palácio de Louses. Zeus é Cristo. Zeus é Cristo. Zeus é Cristo. Agora, olhem para cima. Sentado em seu trono, o Zeus olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão chegou a assumir a própria imagem de Cristo? Bem, para começar, o Zeus olímpico do Palácio de Louses era uma coisa maravilhosa por si só. E por outro lado, a mesma estátua já tinha assumido a imagem de divindade suprema durante quase 1000 anos. Olha lá, pera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto, tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. O conhecimento proibido.
Quero trazer hoje aqui a interpretação que seria a mais correta, mas veja que é a mais mal interpretada dentro do conceito bíblico. Me refiro à passagem de São Mateus capítulo 13, no versículo 24 ao 30, sobre o joio e o trigo. Esses pontos das Escrituras não se referem à personalidade de pessoas e seus frutos, mas sim uma direção profetizada pelo Salvador de que rumo tomaria sua palavra futuros à frente. Muitos têm o costume de interpretar que geralmente o joio é aquele tipo de pessoa cristão que dá mau testemunho, que se rebela ou tem costume de atos carnais e escandalosos, e o trigo fica para pessoas que seguem ao pé da letra a doutrina de sua igreja, que não se indaga, não questiona, somente obedece, que se sacrifica em atos para dar o ar de crente fiel. Estas interpretações não necessariamente é o que o texto quer dizer. E Alcha, sabendo do intento dos fariseus, diz que vindo os trabalhadores a dormir, se aproveitou Satanás e plantou sua semente, que é o joio, no meio do trigo. O que isto quer dizer? Os trabalhadores eram os discípulos do Messias, que vindo a dormir, ou seja, a descansar da luta, vindo a morrer, vindos ao sono da sepultura, se aproveitou Satanás e utilizou seus sacerdotes, escribas, fariseus e o sistema católico romano. No concílio de Nicéia, vindo a plantar sua semente, ou seja, o joio, que é o nome de Jesus. Já citei em outros vídeos que o nome Jesus é um nome grego atribuído por dois nomes de deuses pagãos: o Jota, de Júpiter, que é o mesmo que Zeus, Atos, capítulo 14, verso 12, e Tamuz, livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. O que muitos têm dificuldade de compreender é que este nome é exatamente uma mentira milenar, e a pergunta que mais se faz: por que milênios apregoando e crendo em um nome pagão e ninguém descobriu antes? Porque agora, nos finais dos tempos, o verdadeiro nome está sendo revelado. E os antepassados que morreram professando o nome de Jesus serão salvos? Este é exatamente o objetivo deste vídeo, em te esclarecer estas dúvidas tão questionáveis. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, a palavra da morte na panela, havendo heresias contidas na panela das Escrituras. Enfim, vamos adiante. Leia comigo o livro do profeta Isaías, Isha e Al. No capítulo 52, versículo 6 está escrito: portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá o mesmo que sou eu que falo. Veja que é uma profecia lá de trás, que resolveu se cumprir no tempo determinado, que é o hoje. Isto responde porque ninguém teve acesso antes. Segundo ponto que você tem que compreender, é praticamente inaceitável pela grande massa, é saber que a expressão Senhor é uma pronúncia blasfêmica. Já provei em vários vídeos que a própria Bíblia e seus dicionários mostram que Senhor se refere a Baal. A expressão Baal não é um demônio, mas sim vários, uma legião. São 72 espíritos contendo o nome Baal, que mais tarde virou Beel, de Beuzebu. Leia comigo o livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 16. Está escrito: e naquele dia, diz o Altíssimo, tu me chamarás meu marido e não mais o meu Senhor. Você ora, prega, canta em nome do Senhor? Está no engano, venerando os demônios de Baal. Agora vamos ao livro de Romanos, capítulo 2, versículo 24. Acompanhe sua Bíblia, leia comigo, porque como está escrito, o nome do Criador é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ainda não é o suficiente? Não está claro para você? Então indico ler o livro do profeta Isaías de novo,
Ishaial, capítulo 52, verso 5. No final deste verso está escrito: o meu nome é blasfemado incessantemente, o dia todo ou todos os dias. Este realmente é o joio implantado por Satanás, que o Concílio de Nicéia, junto dos seus 318 padres, na criação dos cânons ecumênicos, os pergaminhos e códices escritos pelos profetas e personagens, foram escritos nos originais paleo-hebraico e outros em aramaico. Anos mais tarde foram traduzidos e copiados para a primeira Septuaginta, chamada de Vulgata Latina. Depois passou para o grego, onde aderiu às toneladas de ramificações do paganismo. O problema da Bíblia não está somente em transliteração de nomes, mas também em prática de liturgias de cerimônias e rituais pagãos, homogeneizados ao cristianismo. Muita gente ainda, por falta do conhecimento, se tem dificuldade de aceitar os nomes verdadeiros, inseguro com o impacto das informações atuais, preferem ficar com os nomes genéricos, até porque tais pessoas que reconhecem a verdade e ao aceitá-la sabem que sofrerão consequências à sua volta por tão somente descartarem a mentira de Roma, o nome Jesus e Deus. Percebo que a maioria até consegue raciocinar e ver coerência no que eu falo. Outras são inseguras pelo fato de dizer: eu já recebi milagres no nome de Jesus, não sabendo que não é o nome que cura e realiza os tais prodígios, mas sim a fé. Eu gostaria que vocês lessem atentamente o livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso 5, e também o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 24, onde diz: o seu nome é blasfemado incessantemente. Mas há uma promessa no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 16, onde o próprio Criador diz: vocês não mais chamarão meu Senhor, pois Senhor é um nome de blasfêmia. Faça uma breve e rápida pesquisa de quem se trata os Balaíns, ou seja, os servos do Senhor. Balaim significa servos de Baal. 1 Samuel, capítulo 7, verso 4, e Juízes, capítulo 2, verso 11. Balaíns é o mesmo que servos. É muito importante você saber que o nome Yal é Yalcha. Não é uma seita e muito menos uma nova religião que surgiu ou está surgindo. Porque para ser seita, necessita-se de templos religiosos formados. E os Yaldins não têm templo. Pelo contrário, eles são os próprios templos. Você confere isso em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Quero deixar a última explicação aqui neste vídeo, para terminar, pois há uma confusão tremenda sobre o nome sagrado do Criador e de seu Filho. Uns dizem Yahu, outros Yeshua, outros Yahushua. E por que há tantas interpretações diferentes sobre o mesmo nome, baseados no tetagrama sagrado YHWH? Para isso é importante saber separar que existem diferentes tipos de hebraico. De acordo com o etnólogo, os dialetos do hebraico incluem o hebraico padrão, que é o hebraico israelita. Depois vem o hebraico europeizado, o hebraico ocidental, que é o hebraico arabizado, e o hebraico emenita. Ou seja, os tempos antigos eram escritos com o primeiro hebraico, que não continha vogais, e era chamado de hebraico paleo. Foi nesse tipo de hebraico que se escreveram os papiros e manuscritos. Já atualmente, o hebraico moderno ganhou vogais que chamamos de sinais massoréticos, que foram criados pelos maçoretas e que eram os escribas e judeus. Então vale lembrar que há uma enorme diferença de hebraico arcaico e hebraico moderno. O hebraico arcaico
é puro e sem vogal. Já o hebraico moderno tem pontinhos que são vogais, substituindo as letras. Então é por isso que dá estas divergências de interpretações de nome. Não é Yeshua, não é Yahushua, mas vale lembrar que na faculdade da natureza, qual é a fonética na boca das crianças e o choro dos bebês, segundo o que está escrito em Salmos 8, versículo 2. E dos animais, em Salmo 148, eles não dizem nem Jeová, nem Javé, nem Deus, e sim Yau, no rugido de um grande leão. O seu like. Fazendo assim, o YouTube entende que o canal tem relevância e passa a indicar para mais pessoas. Até o próximo vídeo, e que a paz do grande, magnífico e soberano Yod-Rei, Vav-Rei esteja em seu coração. Zeus, o deus supremo da mitologia grega, sempre foi alvo de adoração por todos os povos do mundo helênico. Devido ao seu papel de destaque no panteão grego, foram erguidos diversos templos em honra ao grande deus, mas nenhum podia se comparar com o templo localizado em Olímpia, no qual era guardada uma opulenta estátua de Zeus. Esta estátua representava Zeus sentado em seu trono e media mais de 13 metros de altura. A gigantesca estátua era feita em ébano, ouro e marfim e ornada com pedras preciosas. Tal estátua foi esculpida pelo grego Fídias, que era um genial escultor grego. Entre suas grandes obras também se encontra outra estátua gigantesca. Esta representava a deusa Atena e se localizava na Acrópole de Atenas, junto ao Partenon. A estátua de Zeus tinha em uma de suas mãos a imagem da deusa da vitória, já que esta divindade sempre esteve ao lado de Zeus. Em sua outra mão, Zeus segurava um cetro, no qual uma águia repousava no seu topo, que é um animal consagrado ao Senhor do Olimpo. O templo de Zeus em Olímpia era um grande centro de peregrinação. Milhares de gregos se dirigiam à cidade para acompanhar os rituais religiosos, mas muitos também iam para poder assistir os famosos Jogos Olímpicos, que eram disputados no mesmo período das principais cerimônias religiosas em honra ao grande deus. Durante o período em que a Grécia foi dominada por Roma, o imperador Calígula ordenou que a estátua de Zeus fosse desmontada e trazida para Roma, onde a cabeça de Zeus seria substituída e uma imagem da cabeça do imperador seria colocada em seu lugar. Mas a estátua de Zeus conseguiu escapar de ser profanada, pois o imperador Calígula acabou sendo morto antes que sua ordem fosse cumprida. Com o passar dos séculos, as festividades em honra a Zeus foram perdendo importância devido à ascensão do cristianismo. E assim, o santuário de Zeus foi entrando em decadência. Já quase no final do quarto século da Era Comum, o imperador romano Teodósio instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano e passou a combater as práticas pagãs. O templo de Zeus passou a ser visto como um polo de disseminação do paganismo e por isso acabou sendo fechado permanentemente. O destino da estátua ainda é alvo de debate entre especialistas. Alguns indicam que ela foi desmontada e levada a Constantinopla, onde posteriormente foi destruída em um grande incêndio, enquanto outros afirmam que ela foi pilhada, sendo roubado todo o seu material precioso que adornava a estátua, e o restante da estátua colapsou juntamente com o templo. A grande estátua de Zeus, esculpida por Fídias, serviu como inspiração para diversos outros escultores romanos, quando estes esculpiam estátuas de Júpiter, que é a contraparte romana de Zeus, mas nenhuma delas conseguia tirar o fôlego de quem as contemplava, assim como fazia a gloriosa estátua de Zeus em Olímpia.
forças que me dizem que não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E ao diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Creio sim. Tudo o que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade, o meu valor, eu só encontro em ti. E ao diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, e eu creio sim no que diz sobre mim. Creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos seus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as conquistas te darei também. E ao diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. E agora tudo que importa é o que a tua voz me diz. A minha identidade, o meu valor, eu só encontro em ti e ao Todo-Poderoso.